Olá, manas! O meu nome é Júlia e hoje nós vamos falar sobre a deusa Tríplice. Quem é ela e por que ela tem três faces se são quatro fases da lua? Essa foi uma sugestão de vídeo a partir de um comentário, então se você também tem uma sugestão, lembre-se de comentar, ou se não, já vai deixando aí a sua curtida, a sua inscrição no canal, tudo isso ajuda muito a gente a crescer. Bom, deusa tríplice. Esse é um assunto que eu adoro, sou apaixonada pela deusa. A deusa ela tem três faces: donzela, mãe e anciã. Na donzela, nós podemos fazer um paralelo com a lua crescente, com a primavera, com a pré-ovulação. Então, a deusa na sua face donzela é quando a gente está para fora, quando a gente está começando projetos, quando a gente está com uma energia bastante masculina. Então, são deusas guerreiras como Atena, deusas caçadoras como Ártemis, a mulher selvagem, são deusas como Diana. Então, são deusas que têm muita energia, são consideradas deusas virgens, mas não no sentido de que elas não fazem sexo, mas porque elas têm parceiros, têm parceiras, né? Mas porque elas realmente têm uma independência, uma autonomia. Então são essas deusas cheias de vigor que nos levam a descobrir, a ir atrás das coisas que nós queremos, a guerrear, né? Yansan também seria uma deusa guerreira. Já a deusa na sua face mãe, ela é aquela que acolhe todo mundo, que é como uma Iemanjá, como uma Pachamama, é aquela deusa que realmente abriga a todos. Quando a gente fala de nós mesmas, seria a nossa fase de ovulação, quando a gente está fértil, quando a gente está querendo ver todo mundo, quando a gente está querendo acolher o mundo. Então é muito essa visão de nutrição, né? Uma deusa egípcia, por exemplo, Ísis, está dentro desse aspecto de mãe. Ela é aquela que nutre, é a deusa da maternidade, ela nutre, ela tem filhos. Quando a gente está fértil, a gente pode engravidar. E se não é de filhos concretos, né, filhos físicos, daí a gente está falando de ideias filhas, como diz a Miranda Gray. Então é a gente parir e não só parir, como sustentar projetos, né? Então é aquela mulher que está criativa. E para isso nós chamamos essas deusas, essa força de Pachamama, essa força de Ísis, essa força nutridora para ser mãe dos outros, mas acima de tudo mãe de si mesma, cuidar de si mesma. E aí nós temos a deusa minguante, da lua minguante, que seria o outono. E aí nós estamos falando de anciã. Então é a velhinha, porque dentro da tradição do sagrado feminino, nós estamos honrando todas as faces da natureza, o dia e a noite, o inverno e o verão. E a gente vive numa sociedade muito de oba-oba, muito para cima, né? Que eu só posso ou ser donzela ou ser mãe, mas a roda também desce, a morte também chega e a anciã vem com toda uma sabedoria de quem já viu a vida para te dar conselhos, para dizer você precisa fazer isso, porque ela tem essa experiência de vida. Então, nós temos as três, nós somos as três, essa deusa tríplice. E, claro, não é só em função da minha idade. Ah, eu tô na idade de ser mãe, então eu só sou a deusa mãe. Não, eu tenho as três dentro de mim. Então, cada hora eu posso chamar. E posso chamar também com um nome. A deusa tríplice é a deusa dos 10.000 nomes. Porque antes ela era uma grande deusa, né, toda poderosa, senhora da vida e da morte. E daí, com a entrada de outros povos, essa deusa começou a ser dividida em vários nomes. Por isso ela é a deusa dos 10.000 nomes. E na face anciã, a gente tem daí
essa lua minguante, quando a morte está chegando. Então, nós teríamos aí uma Nanã, né, trazendo aqui para o nosso local africano brasileiro. A gente tem também uma serriduense, se a gente for falar de mitologia celta, por exemplo, né? Então são geralmente Hecate também. Geralmente são deusas que são mais velhas, elas são mais senhoras do tempo, elas têm essa sabedoria, elas são mulheres oraculares, são mulheres que conhecem do passado, porque elas viveram muito tempo, são detentoras desse conhecimento de magia, de alquimia, de entender o ser humano na sua profundidade, porque elas já viram muita coisa acontecer. Bom, Júlia, beleza. Tu juntou aí 3 faces da lua, porque quando a gente fala de deusa tríplice e de deusas, nós estamos falando da lua, porque a lua é o feminino, o masculino seria o sol. Então, tu falou aí de 3 faces, né? Ali a crescente sendo a donzela, a cheia sendo a mãe, a minguante sendo a anciã. Mas tem mais uma fase, que é a fase o quê? Da lua nova, que é aquela lua quando a gente não vê ela no céu. No ápice da lua nova, a gente não vê ela no céu, é chamada lua negra, porque a lua, ela não tem luz. Então, quando o sol não está incidindo sobre ela, ela está no seu poder pleno. E aí ela fica toda escura no céu. Quando ela está toda escura, nós temos, e isso que é o mais legal desse caminho, você olha e diz, a deusa é tríplice, parece uma coisa, olha mais de perto, não é bem assim. Esse é um caminho, o caminho do sagrado feminino é um caminho que é feminino. Então é um caminho que você precisa descobrir os mistérios. E o mistério, ele não é como o sol, que é claro, que você consegue ver tudo. Não, ele é escuro, você precisa desvendar. Então, a deusa é tríplice, ela só tem 3 fases, só tem 3 rostos? Jovem, mãe, anciã, olha mais de perto. Não é bem assim. Porque existe uma 4ª fase, que é a lua nova, que é essa lua negra, que é quando esse feminino está no seu ápice de poder, que você o quê? Você precisa enxergar melhor. Essa face a gente não vê porque ela é uma face cheia de mistério. A lua nova e a lua negra é o feminino na sua profundidade. Então aí entrariam as deusas negras. Aí entraria aquilo que a gente não está acostumado a ver, que a gente precisa de realmente um grande mergulho para conseguir entender. Então, a própria deusa, ela é tão misteriosa que mesmo ela sendo tríplice, ela tem uma outra face que é o grande mistério, que é a escuridão. E aí nós temos sim, todas as deusas negras estão aí, né? Então as deusas negras são deusas, sei que vocês adoram deusas negras, né? Estão sempre pedindo. Então as deusas negras são sempre deusas que elas vêm trabalhar com a gente o nosso lugar de sombra, aquilo que a gente não se dá conta, o nosso inconsciente. Aquelas memórias que nos influenciam até hoje e a gente não sabe por quê. Elas são senhoras de grande alquimia, porque é uma alquimia muito profunda da sua alma interna, né? E elas são sim o grande mistério. Então, se você quer saber qual deusa é você, acesse a nossa aula online gratuita As Deusas e Você. O link está na descrição desse vídeo. Lembre-se de curtir, comentar e se inscrever.